Aleluia. Eu quero convidar os irmãos a abrirem a Bíblia em Atos, capítulo de número 3. Atos, capítulo 3. Se você que achar, fique em pé em reverência à palavra. Atos, capítulo 3, versículos 1 ao 10. Eu vou dar mais um tempinho para vocês. Quem não achou, fica do lado de alguém que possa te ajudar, se você estiver sem Bíblia. Mas vamos ficar todos em pé em reverência à palavra. Atos 3, 1 ao 10 diz assim: Pedro e João subiam juntos ao templo à hora da oração, a nona, e era trazido um varão que desde o ventre de sua mãe era coxo, o qual todos os dias punham à porta do templo chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Ele, vendo a Pedro e a João, que iam entrando no templo, pediu que lhe dessem uma esmola. E Pedro, com João, fitando os olhos nele, disse: Olha para nós. E olhou para eles, esperando receber alguma coisa. E disse Pedro: Não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isto te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. E tomando-o pela mão direita, o levantou, e logo seus pés e tornozelos se firmaram. E saltando ele, pôs-se em pé, e andou, e entrou com eles no templo, andando e saltando, e louvando a Deus. E todo o povo viu andar e louvar a Deus. E conheciam-no, pois era ele o que se assentava a pedir esmola, à porta formosa do templo. E ficaram cheios de pasmo e assombro pelo que lhe acontecera. Pai, em nome de Jesus, eu quero apresentar esta palavra diante de ti, Deus. Que o teu Espírito Santo, da mesma medida que falou comigo, fale com a sua igreja, Senhor. Convence, Senhor, que eu diminua e o Senhor cresça em minha vida. Portanto, Deus, me esconde atrás de ti, Jesus. Que o teu Espírito Santo use minha boca para falar ao teu povo, Senhor. Que nesta noite nós sejamos transformados pelo poder da tua palavra. É o que nós mais ansiamos, Senhor, é ser tocados pelo teu Espírito. Toque em nós, Pai, fala conosco. Em nome de Jesus, eu já repreendo todo espírito de confusão, todo espírito roubador, tudo aquilo que vem para desanimar o teu povo, para destruir aquilo que o Senhor tem para fazer. A tua palavra garante, Senhor, que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor, e nós somos essa igreja. Então que as portas do inferno recuem, para que o teu Espírito Santo tenha liberdade em nosso meio. É o que oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Pode se sentar, meu irmão. Sabe, quando eu estava estudando e meditando nessa passagem, eu comecei a pensar em algumas coisas, e certamente os irmãos já devem ter pensado sobre isso. Eu queria levar a igreja a pensar comigo, refletir um pouco em como tem sido os nossos últimos dias. Dias em que as pessoas elas querem algumas coisas, ou na verdade querem muitas coisas, mas muitas das vezes as pessoas estão querendo coisas que elas não precisam ter. As pessoas elas estão lutando, elas estão se entregando para alcançar cada vez mais coisas. O materialismo está aí, o consumismo está de uma maneira desenfreada. Você compra um celular hoje, amanhã tem o melhor, e você quer o melhor. E você só não tem esse melhor talvez porque não consiga comprar, porque se tivesse condições, compraria. E a gente começa a acompanhar esse ritmo frenético que o mundo impõe sobre nós. As coisas elas vão aparecendo e nós vamos nos entregando a tudo isso que nós temos vivido, que nós temos visto. E cada vez mais parece que as pessoas elas perdem o sentido daquilo que elas deveriam buscar. Talvez os irmãos já tenham percebido que nós temos vivido uma época de um evangelho, e não por que dizer de evangélicos doentes, de um evangelho fraco, de evangélicos que não conseguem ter firmeza em Deus. E sabe, amado, eu não estou falando de dificuldade, porque todo mundo tem, amém? Você tem dificuldade? Ou sou só eu? Você tem dificuldade? Todos nós passamos por dificuldade, isso não está isento. Todos nós passamos por problemas, irmãos. Isso eu falei no último culto. Todo mundo passa por dificuldade. Só que nós temos vivido um tempo onde as pessoas têm perdido a sua identidade. O evangelho perdeu a sua identidade. Os evangélicos perderam a sua identidade. Carecemos cada vez mais de pessoas que nos sejam exemplos. Não é assim? Infelizmente parece que tudo que existiu no começo
parece que foi se deturpando com a modernidade. Parece que conforme nós vamos aprendendo mais, vamos conhecendo mais, nós esquecemos mais também. Eu me lembro, alguns aqui devem ter uma idade próxima à minha. Você lembra que você conseguia gravar o telefone da casa, residencial, o telefone residencial das pessoas, tudo de cabeça, você lembra disso? Eu lembrava o telefone de um monte de gente, data de aniversário, nossa, eu tinha uma memória excelente. Talvez você fosse assim. Até que chegou uma coisa chamada celular, que começou a você salvar todo o número. Você não sabe nem o nome dessa pessoa no celular. A gente pensa em data de aniversário, sabe quando a gente lembra do aniversário de alguém? Quando o Facebook dura. Se o Facebook não lembrar, eu não vou saber o aniversário de ninguém, não é assim? Confesso aos irmãos que eu quase esqueci que amanhã é aniversário da minha esposa. Quando eu estava olhando ali no Facebook, eu falei, olha, Vânia faz aniversário amanhã. Eu falei, olha só que coisa, hein? Amanhã eu esqueci o aniversário da esposa. Tá confusão, né, mano? Sabe? E parece que quanto mais as coisas vão facilitando para a gente vai se afastando da nossa essência. Quando eu penso num crente, na época que eu me converti, eu tinha uma visão muito bem definida de um crente. Eu lembro daquele camarada na Barra Forte, de terno e gravata, com uma mulher com o cabelo quase enroscando na catraca da bicicleta, com as crianças no colo. E tinha que ser Barra Forte, não podia ser outra. Você lembra dessa época? Você lembra na época que o crente era chamado no trabalho de aleluia, de glória? Talvez você já chamou alguém assim. Ou talvez você já foi chamado assim também. Houve uma época em que era muito fácil identificar os cristãos. Aquela época em que nós deixamos para trás e parece que algumas coisas se perderam no caminho. Parece que todas as facilidades elas têm destruído a essência do Evangelho. Eu não estou falando que nós temos que fazer um culto retrô. A partir de agora vai todo mundo vir de terno e gravata social. Eu ministro assim porque eu gosto, tá bom? A Daniela não pede que use esse tipo de traje aqui, eu acho bonito. Tá bom? Até porque eu preciso melhorar um pouco a qualidade, né? Então a gente coloca uma roupa mais bonita, né? Para quem está ficar mais bonito também. A natureza não ajuda, a gente usa recursos. E sabe, amados, a gente pensando nisso, a gente vai vendo que são tantas coisas que se perdem e coisas que nós não podemos mais perder. Nós não precisamos voltar ao passado, nós precisamos acertar o presente, para que nós possamos definir direitinho qual será o futuro. Eu me lembro, amados, que na minha época era muito difícil ouvir escândalo de cristão. Existia sim, mas era muito difícil um grande líder aparecer no escândalo, e hoje acontece aos montes. Você certamente já ouviu falar de alguém que fez algo errado, um pastor que caiu em adultério, um pastor que de repente defraudou e roubou a igreja. Já ouviu falar de algo assim? Talvez a gente discute até próximo da gente. Isso é muito triste. De uma época que isso não era comum, amado, mas parece que cada vez é mais comum. Você está lá no YouTube, escândalo. Fulano de tal cai no pecado, fulano de tal. E quando não é algum site sensacionalista, são os próprios irmãos compartilhando o erro dos outros. Não é assim? Fiquei sabendo, fulano fez isso, vai lá e coloca no Facebook. Ou fica naquelas famosas indiretinhas do Facebook. Vai lá e coloca uma frase. Tem gente que parece que não se enxerga. Aí vai lá e coloca um negócio, você sabe quem você está querendo atingir. E isso nos afasta da essência, daquilo que Jesus tem para nós. Do simples e puro Evangelho de Cristo Jesus. É isso que nós precisamos voltar, amados. Voltar um pouco àquilo que de fato é importante. O mundo ele clama por referência, ele clama por exemplo. Hoje em dia, surgiu uma coisa, uma moda, e a moda ela vem exatamente para isso, amados. Ela vem porque as pessoas elas querem parecer com alguém. E tem o tal de coque samurai. Já ouviu falar do tal do coque samurai? A pessoa vai, raspa o cabelo do lado, deixa um tufinho de cabelo aqui assim, ó, manchinha, e fica com um trenzinho aqui pra cima. Você já viu alguém assim na rua? Tem um cantor famoso, acho que é cantor, não sei se é cantor, se é ator, que fez isso e todo mundo agora quer fazer. Se eu fizer misericórdia. Mas sabe, irmãos, primeiro eu queria ensinar que existe um erro histórico aí. Tá bom? Os samurais, além de cortar o cabelo do lado, eles cortavam essa frente todinha e deixavam na metade.
Ou então tem que raspar a careca aqui também, se quiser parecer um samurai. Esse é um erro histórico aí, mas tudo bem, né? O pessoal quer ficar mais bonito, quer parecer samurai, corta tudo. Tá bom? É só daqui para trás o cabelo. Quem já viu o filme de chinês, viu aqueles filmes que o pessoal fica voando lá, os jet li aqui, Jack Chan? Era assim o samurai daquela época, tudo careca aqui para frente, né? Mas as pessoas elas querem parecer com alguém, por isso cortam o cabelo desse jeito. Se uma atriz gospel, ou uma atriz ou uma cantora gospel famosa, tinge o cabelo de azul, um monte de irmão quer tingir o cabelo de azul também, porque eles querem parecer com alguém. E o mundo ele clama por isso. E as pessoas elas estão sempre buscando algo para parecer. Quando na verdade nós precisaríamos apenas parecer com Cristo Jesus. Simples assim. O cristão ele tem que parar um pouco de inventar moda, mano. Eu não tenho nada contra cabelos e cores, tá bom? Mas se você quiser pintar seu cabelo de azul, seja feliz. Eu gosto de azul. Não pode pintar de azul que eu vou achar bonito. Não vou achar feio, não. O que eu quero dizer é por que fazemos as coisas que fazemos. Muitas vezes fazemos apenas para parecer com alguém, por uma necessidade de parecer com alguém. E esse texto que nós lemos, ele mostra que as coisas estão tão deturpadas, as coisas estão tão sendo sem valor nos dias de hoje, que até os nossos ídolos, aquelas pessoas que nós admiramos, são pessoas de caráter deturpado, de um caráter duvidoso. Quer ver um exemplo? Não sei quem aqui lembra daquele levita, aquele cantor famoso, o Cazuza. Ele não é levita não, tá, mano? Só para chamar a atenção de vocês. O Cazuza ele cantava uma música e dizia algo muito interessante. Ele dizia o seguinte na sua letra: os meus heróis morreram de overdose. Que herói é esse que morre de overdose? Será que esse é o exemplo que eu quero na minha vida? Alguém que morreu de overdose? Será que o exemplo que eu quero na minha vida é alguém que tem uma vida completamente distante de Deus? Será que o meu exemplo é aquele jogador que dá glória a Deus na entrevista e xinga o cara dentro do gramado? São exemplos que nós temos buscado e cada vez piores exemplos, amados. As pessoas com um caráter complicado. Eu me lembro, e eu não gosto muito de política, quem me conhece sabe, mas existe uma frase no meio da política, aqui no estado de São Paulo, que é fenomenal, que é o seguinte: Maluf rouba, mas Maluf faz. Amados, eu não sei nem como o Maluf não apareceu ainda já. Está faltando ele, não é possível. Sabe, Maluf rouba, mas então quer dizer que Maluf é minha referência, o camarada que rouba. Mas porque ele faz, não é obrigação dele fazer. Ele não é pago por isso, ele não recebe por isso. Então como é que ele rouba, mas faz? Ele não tem que roubar, ele tem que fazer. E cada vez mais nós buscamos pessoas que não são referências. Buscamos pessoas que parecem certas, mas que na verdade não são. E nesse texto nós vemos uma história muito importante. Fala a história de Pedro e João, dois apóstolos, logo após o Pentecostes, logo após o batismo de mais de 3.000 almas, logo após todo esse fenômeno que foi. A Bíblia diz que eles foram ao templo para orar. E quando eles entraram no templo, na entrada do templo, tinha um rapaz aleijado, que era pedinte. Abaixa um pouquinho o retorno, por favor, está cantando bastante. Aqui em cima pode tirar à vontade, não tem problema. E aí, aquele rapaz, ele estava ali mendigando, pedindo algo, e de repente passa Pedro e João. E quando eles passam, aquele homem pega uma esmola. E quando ele pega a esmola, Pedro e João, eles param e olham para aquele homem. Você já foi abordado por esses guardadores de carro quando eles estacionam? São insistentes, né? Eles vêm já assim, posso olhar, tio, posso olhar. E aí você vai, tem pessoas que, elas às vezes se jogam na frente do carro para pedir. E aquele rapaz, ele estava ali pedindo uma esmola. De repente, Pedro e João param diante deles, eles param diante daquele rapaz, olha para ele, fica olhando, observando ele. E ele fala assim: homem, olha, está pitando. Então pode diminuir um pouco o retorno da igreja, tá bom? E aí, conforme aquele homem olhou, ele olhava para aquele, o Pedro e João olhavam para aquele
aquele homem e falou: olha para nós. E aí Deus falou comigo: por que ele disse olha para nós? Porque Pedro e João estavam lá fazendo o quê? Orando, buscando o Senhor. E de repente ele fala: ó, olha para mim. Ele dá uma esmola, olha para mim. E diz a palavra que aquele homem, então, ele olhou mesmo. Porque ele falou: agora eu vou ganhar. Se eles me pediram atenção, é porque eles vão me dar algo. Sabe, aquele homem, ele queria alguma coisa. E ele, ao olhar para aqueles dois homens, talvez ele já tivesse até uma ideia errada do que esperar. Porque talvez ele já estivesse cansado de religiosos que entravam naquele templo todos os dias e não davam a menor atenção para ele. Algumas vezes nós temos moradores de rua que param aqui e dormem na porta da nossa igreja. Para quem não sabe, nós temos aqui várias roupas que nós guardamos, nós temos um bazar no qual nós fazemos venda de roupas a preço muito baixo, mas nós também temos as roupas para dar para os moradores de rua. E todo aquele que entra aqui, que pede, nós procuramos roupa lá e entregamos para eles. E sabe, amados, às vezes as pessoas elas estão tão no automático, sem nenhuma referência, que ele não espera mais que um servo de Deus dê aquilo que ele precisa. Às vezes a gente está aqui fazendo cantinas e aparece um morador de rua. E aí o morador de rua pede um lanche. Amados, olha, eu prefiro deixar de ser pastor se eu não puder dar um lanche no morador de rua. É melhor eu abrir mão do meu carro, porque eu não estou servindo para nada. Sabe, são coisas tão simples. Eu me lembro que quando minha esposa se batizou, eu não estou aqui contando vantagem, eu só quero exemplificar para os irmãos. Quando a minha esposa se converteu, ela se batizou lá em Santos, lá no Carmo 3. E quando nós estávamos voltando, a minha esposa falou: quero tomar um sorvete do McDonald's. E aí, tudo bem, vamos tomar um sorvete. Quando a gente passou, tinha um morador de rua, tinha aquelas maquis lá na costa, nem ali perto da praça da igreja. Na hora que eu passei, ela falou assim: compra alguma coisa para eu comer? Eu na hora respondi: não tem jeito. E fui andando. Porque eu estou tão automático que eu já escutei ele pedindo dinheiro. E quando eu cheguei no McDonald's, eu parei com a minha esposa e falei: amor, aquele rapaz ele pediu comida, não foi? Ela foi, amor. Aí aquilo falou: não, calma aí. Eu acabei de vir do seu batismo, da alegria de ver você na frente das águas, e eu vou negar comida para aquele rapaz. Não, aí voltei, fui até uma lanchonete, até porque, né, para poder comer à vontade, tinha que comprar algo que tivesse um custo acessível. Fui lá, comprei 2 salgados, comprei refrigerante, fui até ele e falei: você me perdoa, porque eu estou tão acostumado a escutar pedir dinheiro, que eu fui e já disse: não, você pediu comida, está aqui a sua comida, Jesus te ama, ele pode mudar a sua história. E aí eu falei de Cristo para aquela vida. Sabe, se nós perdemos essa essência, qual é a nossa referência? Que padrão nós temos? Sabe, perder coisas tão... Nós somos observados, amados. As pessoas não veem. Romanos 12:1 diz que há uma grande nuvem de testemunhas que nos observam. Eu me lembro que o meu pastor, ele trabalha na prefeitura aqui da Praia Grande, e ele era na fiscalização. Ele estava fazendo fiscalização lá na hora da praia, no Boqueirão. E de repente, passou uma mulher de parar no trânsito. Eu vou falar disso, aquela mulher muito bonita, e com poucas vestes. E no que ela passou, os homens que estavam com ele todos, ó, sabe aquela quebrada no pescoço? Foi exatamente assim que eles fizeram. E ali na hora, o meu pastor estava ali e não olhou. Mas quem falou isso? Foi ele? Não, porque seria muito fácil ele dizer isso, né? Não, uma pessoa foi visitar a igreja à noite. Quando foi na igreja, viu que ele era o pastor. E aí depois falou para ele: olha, naquele momento que eu vi aquele povo virando, eu falei: agora eu pego esse pastor. E ele não virou e não quebrou o pescoço. Glória a Deus por isso. E ele falou: agora eu reconheço que você é um homem de Deus. Amados, as pessoas nos observam em todas as nossas atitudes. Nós temos que ser referência para alguém. Seremos referência, querendo ou não, para alguém. Sempre. Amém, amados? Sabe, hoje no curso, hoje foi o encerramento do curso de céu e curso de livro lá na questão. E eu tive o prazer de ministrar na última aula. E teve um trabalho de apresentação que era para falar sobre os heróis da fé, sobre os grandes homens de Deus que influenciaram o mundo. E todos eles têm algumas características.
oravam muito, liam muito a palavra, se dedicavam, abriam mão dos seus bens para fazer a obra de Deus. Esses são os exemplos que nós temos que ter, e não pastores que falam bonito, que falam gritando, que usam roupas da moda. Não é isso o exemplo, amados. Não há nada demais com isso, mas não é esse o exemplo que nós temos que ter. O verdadeiro exemplo não tem a ver com aquilo que está por fora, mas aquilo que sai de dentro. É olhar para a pessoa e reconhecer que verdadeiramente este é um servo de Deus. Eliseu, quando passou, aquela mulher disse: eis que ali vai um homem de Deus. É isso que nós temos que ouvir, que somos homens e mulheres de Deus, e não que somos homens e mulheres engraçadinhos, que falamos de uma maneira engraçada. Pastor Cláudio Duarte, quem conhece o Cláudio Duarte? Pouca gente conhece o pastor Cláudio Duarte. Pastor Cláudio Duarte é aquele pastor que fica fazendo um monte de piadas sobre casamento. E uma vez, em uma conferência que ele estava, ele disse o seguinte: sabe o que mais me deixa triste? É porque quando alguém me apresenta, fala o seguinte: vamos lá na igreja, porque vai ter um pastor que é mais engraçado. Ele falou: eu gostaria tanto que as pessoas dissessem, vamos lá, porque aquele pastor é cheio de Deus. E hoje é isso, amados. Hoje é um grande circo. Eu preciso pular, eu preciso fazer. Não tenho nada contra isso, porque eu também pulo. Quem me conhece sabe. Às vezes a pessoa precisa fazer um monte de coisa para chamar a atenção e fazer um grande espetáculo. Aquele homem, ele estava olhando para João e para Pedro, olhando para os dois, esperando algo. Mas ele já esperava algo deturpado, porque o sistema ensinou que as pessoas não ofereciam o que ele realmente precisava. Ele pensou que ia ganhar o quê? O que ele pediu? Esmola. O que ele achou que ia ganhar? Esmola. Esmola era o que ele precisava. O que uma esmola muda na vida de uma pessoa? Absolutamente nada. Uma esmola não é capaz de transformar a vida de ninguém, mas Jesus é capaz de transformar a vida. A gente não adianta oferecer aquilo que a pessoa acha que ela precisa, a gente tem que oferecer o que ela realmente precisa. É isso que faz a diferença. E ser verdadeiros cristãos, aquele homem queria algo daqueles dois. Aquele aleijado, ele esperava algo, ele esperava algo errado, mas ele, talvez no seu íntimo, ele pôde contemplar que algo diferente poderia acontecer naquele dia, naquela tarde. Nós precisamos ser referência, porque o mundo olha para a gente. Mahatma Gandhi, ele diz uma frase que eu achei muito interessante. Todo mundo conhece Gandhi? Gandhi é um grande líder do hinduísmo. Ele disse o seguinte: eu seria cristão, sem dúvida, se todos os cristãos o fossem durante 24 horas. Em outras palavras, o hindu, o líder do hinduísmo, uma das maiores autoridades, ele diz: eu seria cristão se os crentes fossem crentes. Olha que coisa, amados. A que ponto chegamos de valores invertidos, de valores deturpados? A gente tem que tomar um pouco de cuidado, amados, porque as pessoas estão olhando o nosso proceder como caminhamos, somos referência. Lá no versículo 3 e no versículo 4, ele diz assim: e vendo a Pedro e a João que iam entrando no templo, pediu que lhe dessem mais esmola. E Pedro, com João, fitando os olhos dele, disse: olha para nós. Olha para nós. Dizer olha para nós, mas deveria ser algo muito comum. Mas será que nós podemos dizer isso? Olha para mim que você vê Jesus. O apóstolo Paulo, ele diz: sejam meus imitadores como eu sou imitador de Cristo. Ou seja, olha para mim que você vê Jesus. Jesus diz: quem vê a mim, vê ao Pai. E aí eu falando sobre isso com algumas pessoas, meu Deus, eu não teria coragem de dizer isso, olha para mim. Mas amados, as pessoas não deveriam olhar para nós e ver Jesus? Será que é tão difícil assim que as pessoas olhem para a nossa vida e vejam Jesus? Sabe, amados, eu preciso me policiar muito em tudo aquilo que eu faço, porque eu sei que existe uma grande nuvem de testemunhas. Mas se eu tiver medo das testemunhas, eu vou viver uma ilusão, uma mentira. Então, se eu for aquilo que Jesus me chamou para ser, eu não preciso forçar nada, vai ser natural. Eu glorifico a Deus que as meninas lá do meu curso, o pessoal tem vindo para cá, algumas pessoas vão vir para a noite da pizza. Então eu fico feliz porque algumas pessoas têm visto Jesus na minha vida. E eu glorifico a Deus por isso, porque eu sei que se as pessoas conseguem me chamar de madrugada pedindo conselho, é porque elas estão sabendo que eu sou um homem de Deus. Eu glorifico a Deus por isso. E você precisa também resplandecer a luz de Cristo. Você foi chamado para ser luz.
Você foi chamado para ser luz do mundo. Luz do mundo. E as pessoas precisam olhar para você, e no mundo tenebroso eles precisam ver você como luz, como uma esperança. Jesus é a grande luz do mundo. Por quê? Porque o mundo está em trevas, amado. Eu não sei se você já teve essa oportunidade de ver tudo apagado e de repente acende uma única luzinha. Aquela luz, ela serve de guia, de direção. Você tem que ser direção para alguém. Nós temos que ser direção para as pessoas, porque as pessoas estão nos olhando, nos observando, e elas esperam ver algo diferente em nós. No versículo 5 diz assim, versículo 5: e olhou para eles esperando receber alguma coisa. Sabe, amado, as pessoas estão tão decepcionadas que parece que elas já nem esperam mais receber algo de alguém. Na verdade, nós acabamos esperando receber o pior, cara. Nós entramos em relacionamentos já esperando que vai ser frustrado. Quando você estabelece um casamento, o que a pessoa diz? Pode casar, porque se não der certo, eu paro. Como eu vou iniciar um casamento pensando em divórcio, amado? Que visão maluca é essa do mundo? Como é que eu vou iniciar algo já pensando na derrota? Isso não pode ser assim. Então ele diz, as pessoas elas estão olhando e esperando algo. Nós precisamos ser esperança. A palavra esperança vem de esperar. Eu preciso esperar algo, ter a convicção de que aquilo vai ser positivo, que as pessoas possam olhar para mim e para você nesta noite e ver Jesus. Que Ele possa olhar para as suas atitudes, para o seu trabalho, para o seu colégio, para tudo aquilo que você faça e possam ver Jesus em você. Porque a partir do momento que as pessoas verem Jesus em nós, quando as pessoas puderem observar e ver Jesus em nós, essas pessoas serão alcançadas por Ele, de Deus. Essa igreja vai encher, a sua igreja vai encher, a sua família vai ser salva. Quando ela olhar e ver Jesus em você, quando ela ver Jesus em nós. Existe um tempo de Deus? Sim, existe um tempo de Deus. Mas as pessoas esperam ver Jesus em nós. É tão frustrante quando você fala o seguinte: você é da igreja do fulano, porque para ser igual ao fulano, eu prefiro ficar no mundo. Já ouviu algo assim? É tão triste, amado. Se for para ser igual ao fulano, eu prefiro ficar no mundo. Isso é tão triste de escutar, amados. Nós precisamos melhorar a nossa maneira, a nossa postura, porque Jesus, Ele está voltando, meus irmãos. Jesus, Ele vai voltar para buscar uma noiva perfeita. E quando Ele voltar para buscar essa noiva, só vai subir aquele que for noivo de Jesus. Só vai subir aquele que realmente for exemplo para outras pessoas. No versículo de número 6, para encerrar, ele diz assim, versículo de número 6: e disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho isso te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. Sabe, amados, aquele momento onde aquele homem fala: eu preciso de uma esmola, me dê uma esmola. Pedro diz: olha, eu não tenho prata nem ouro. O que você quer eu não tenho para te dar, mas eu tenho aquilo que você precisa, Jesus Cristo. Isso eu tenho para te dar. Eu tenho um Jesus que vive em mim, Ele é poderoso na minha vida, e eu posso te oferecer esse Jesus. Você quer esse Jesus? Aquele rapaz aceitou e ele foi curado naquele mesmo instante. Então, irmãos, talvez Pedro e João pudessem dar a esmola e ir embora, e seria só mais um dia. Mas não, aquele homem precisava de algo real, e era a sua cura, era ser a sua vida transformada. E quando ele aceitou aquilo que eles tinham para dar, e não aquilo que eles queriam, não aquilo que ele queria dinheiro. Dinheiro não ia resolver o problema. Jesus mudou a vida dele. Você imagina o que é ser aleijado, amados? Pensa porque uma pessoa que não tem a habilidade de se locomover sozinha, precisa de ajuda, seja de um meio mecânico ou de uma pessoa, e de repente essa pessoa seja curada. Certa vez a igreja católica, e não tenho nada contra os nossos irmãos católicos, não se preocupe com isso, só quero exemplificar algo. Há muito tempo atrás, por conta desse texto, foi construído o Vaticano. O Vaticano, em toda a sua grandeza, ela foi estabelecida por conta desse texto que nós acabamos de ler. E quando eles terminaram de construir, alguém já viu as fotos do Vaticano, viu algum vídeo do Vaticano? Você viu que lá tudo é cheio de ouro, cheio de prata, cheio de material maravilhoso, é tudo de primeira naquele local. E certa vez, quando aquilo foi construído, uma pessoa disse, um daqueles grandes nomes que estavam envolvidos, disse o seguinte: agora
nunca mais diremos, não tenho prata nem ouro. E se eu não me engano, foi Santo Agostinho que respondeu, também nunca mais poderá dizer, levanta e anda em nome de Jesus. Sabe, aquilo que mais importa, amados, não é o que ter, e sim aquilo que Jesus tem, que quer que nós tenhamos. Faz toda a diferença quando nós temos aquilo que Deus preparou para a nossa vida. Aquele homem precisava de uma cura, não era de dinheiro. Ele precisava de Jesus, que aquela cura, através de Jesus, transformou a fé daquele homem. O que você precisa nessa noite? Prata e ouro? Ou aquilo que eu tenho, isso eu te dou? Jesus Cristo. Eu quero encerrar contando que a gente lê essa parte que diz o seguinte, no versículo de número 8: e saltando ele, pôs-se em pé e andou, e entrou com eles no templo, andando e saltando e louvando a Deus. E todo o povo viu andar e louvar a Deus. Amados, tudo aquilo que aquele homem precisava foi só para glorificar o nome de Jesus. O nome de Deus foi glorificado. Se ele recebesse a esmola, Deus não seria glorificado. Mas através daquela cura e da transformação da vida daquele homem, houve glórias a Deus. Tudo que nós fazemos é para a glória de Deus. Tudo que recebemos é para a glória de Deus. Tudo aquilo que você é e tem é para a glória de Deus. Tudo que você mais precisa nessa noite é a glória de Deus. Receba da glória de Deus, meu irmão. Não fique contido naquilo que você acha que precisa ter. Talvez hoje você ache que precisa de dinheiro, que precisa de um emprego, que precisa de um casamento, que precisa de uma mulher, de um marido, eu preciso de alguma coisa. Tudo que nós precisamos está em Cristo Jesus. Tudo. Tudo. Uma vez que você tem Jesus, você tem todas as outras coisas. Certa vez um homem disse que havia uma reunião no céu. E enquanto aqueles homens, os anjos adoravam, enquanto tudo estava acontecendo no céu, diz que Jesus chegou para Deus e disse assim: Pai, teu servo está pedindo por uma cura, dá cura para ele, Pai. E Deus deu a ordem, vai lá e cura ele. E aquele homem ficou curado. Depois Jesus disse: olha, tem um outro filho lá pedindo para que ele consiga uma porta de emprego. Então Deus disse: Jesus, vai lá, abre a porta de emprego para ele. E o outro homem ainda disse o seguinte: Senhor, converte minha casa. E Jesus foi lá, falou com o pai disse: vai lá e converte aquela casa. E de repente teve um momento que Jesus falou: Pai, estou escutando um homem clamando desesperadamente que te ama e quer estar na tua presença todos os dias da vida dele, e que tudo que ele mais ama é estar contigo. Então Deus respondeu: dá tudo para ele. Quando estamos diante de Deus, completamente derramados, nós temos tudo de Deus. Não apenas uma esmola, não apenas uma cura, mas tudo de Deus. Você quer receber tudo de Deus, irmão? Tudo. Não é bens materiais, embora possa ser. Tudo não é a salvação completa de todos que você conhece, que pode ser. Tudo é saber que Jesus é tudo em todos, e que Ele faz tudo aquilo que lhe apraz fazer, e que você é alegre e satisfeito com tudo que Deus te dá. Isso é tudo. Quando eu digo que o Senhor é meu pastor, não preciso de mais nada. Eu tenho tudo que preciso em Cristo Jesus. Amém? Fica de pé em nome de Jesus.